Oi, engenheiros, tudo jóia? Bom, vamos lá começar a nossa aula de integrais duplas. Bom, o que a gente vai fazer nessa aula é um pouco parecido com o que a gente fez lá em cálculo 1, o cálculo de integrais, ah, aquela associação, a relação entre o cálculo de uma integral e a área. A gente vai ver aqui que a associação é entre o cálculo da integral e um volume. E a gente vai retomar um pouquinho algumas coisas que a gente viu lá, um pouco diferentes aqui, mas com algumas semelhanças. Então a gente tinha lá no cálculo 1, por exemplo, a gente tinha um intervalo, e naquele intervalo a gente conseguia calcular lá a área entre a curva da função e o eixo x, ou entre duas curvas também. Né? E aqui a gente não tem um intervalo, né? Aqui a gente tem uma região. Então, vocês estão vendo aqui na figura, tem uma região aqui que é um retângulo, né? E acima dessa região, a gente tem aí a curva de uma função, podia ser abaixo também. Então, a integral sobre essa região agora não vai nos dar lá o que dava no cálculo 1, que era uma área, vai nos dar um volume, que é justamente o volume entre essa região e o gráfico da figura. Então, o volume desse sólido aí é que é a integral sobre essa região, que a gente vai chamar de integral dupla, tá ok? Bom, então na integral simples lá do cálculo 1, a gente tinha os limites de integração para a variável x, então ia de tanto a tanto. Aqui a gente tem limites de integração para x e para y. Então, aqui, por exemplo, nessa segunda figura, a gente vê aí ó, que os limites de integração aqui em x são de a até b, né, a e b, e em y, cd. Nesse caso aqui, a gente está olhando para uma região retangular, mas depois a gente vai estender isso para outras regiões que não são necessariamente retangulares, tá ok? Então tem lá essa figura, essa curva, né? Tem esse retângulo aí, então o volume entre essa região, esse retângulo e a curva, esse volume é numericamente igual à integral sobre essa região, que é a integral dupla. Então a gente vai ter aí em relação a x de a a b e em relação a y de c a d. Bom, aqui tem um exemplo de aproximação que era mais ou menos as aproximações que a gente fazia também lá no cálculo 1, só que lá a gente fazia com retângulos ou trapézios também, né? E aqui a gente vai fazer com esses paralelepípedos. Então, como é que era essa aproximação? Bom, a gente pegava lá o intervalo que a gente tinha, fazia uma partição dele, né, dividia ele em n partes iguais, levantava retângulos até que cada um desses retângulos batesse lá na curva, certo? Bom, e aí o retângulo batia na curva em que ponto? Aí podia ser no ponto da esquerda, no ponto da direita, no ponto médio. Independente, essa escolha do ponto era arbitrária, porque independente da escolha que a gente fizesse, a aproximação que a gente ia obter fazendo essa partição ter cada vez mais, esse n ser cada vez maior, né, ter cada vez mais retângulos, essas aproximações todas convergem para o mesmo valor que é o valor da integral. Então a escolha desse ponto é arbitrária, a gente vai ver que aqui é a mesma coisa. Então olha só, se eu levanto aí, por exemplo, esse paralelepípedo do chão até encostar na curva, certo? Agora, até encostar na curva, a gente tem que escolher um ponto dessa região azul clara aí de cima, desse quadrado aí de cima. Quer dizer, em que ponto? Daí que eu quero que coincida lá com a curva. No caso aí, foi escolhido esse ponto central, ó, que tem uma cruzinha ali no meio indicando ele. Né? Então, podia ser uma das quatro extremidades, podia ser qualquer ponto. Então, a gente escolheu esse daí. Bom, o volume desse paralelepípedo não é o volume desse sólido, né? Mas se a gente tiver mais
paralelepípedos, então em vez de ter um só, se por exemplo eu divido em 3 para x e divido em 3 para y, então eu vou ter 9 paralelepípedos. E aí a soma dos volumes dos 9 já é mais próximo do volume real da figura do que no exemplo anterior, né? Então, se a gente vai fazendo isso, a gente vai, por exemplo, aqui foi 5 por 5, né? Então, vamos ter 25 paralelepípedos, né? Então, 25 deles, a gente vai ver que tem menos sobras e menos falta, quer dizer, então a gente vai preenchendo aí o volume da figura, né? Então, cada vez que a gente particiona com mais divisões, a gente vai tendo um preenchimento aí mais próximo do sólido e chegando mais próximo no volume dele, tá ok? Bom, eu vou linkar aqui no GeoGebra, que dá para a gente ver direitinho. Ele faz aqui uma animação bacana, ó. É exatamente o que a gente viu agora, mas aqui dá para enxergar um pouquinho melhor, porque aqui é dinâmico, né? Então, olha só, aqui a princípio tem um M que é 3, tá vendo? Um N que é 2, quer dizer, então isso aqui tá 3 por 2, ó, 3 aqui e 2 aqui, tá vendo? Então aqui a gente pode mudar, ó. E aí a gente mudando, ele muda aqui na figura e nos dá o valor da soma dessas áreas, né? Dessas áreas não, desses volumes, tá? Então ele dá a soma dos volumes aqui, ó. Aqui o volume, esse vermelhinho aqui é escolhendo o ponto médio, esse ponto aqui, ó. Então, quando esse ponto encosta na curva, aí a gente para e vê o volume do paralelepípedo. Aí somando todos dá isso, ó. Aqui é pegando pontos aleatórios, quer dizer, esses pontos são sorteados ali, e aí dá isso aqui, ó, 75 e 78. Mas isso independe, tanto independe, é tão arbitrária essa escolha que vocês veem, até com pontos aleatórios, isso vai acabar convergindo para o mesmo valor, né? Então, se a gente aumentar aqui, ó, o valor de M, o valor de N, então aqui, ó, 3 por 3, vamos ter 9 paralelepípedos, tá vendo, ó? Então, a gente vai ter essas aproximações aqui, ó. Então, conforme a gente vai mexendo, essas duas vão acabar convergindo para o mesmo valor. Estão vendo? Ó? Então, esse volume aqui de todos os paralelepípedos juntos já está chegando próximo do volume da região obtida aqui, ó, do sólido obtido aqui, ó, acima desse retângulo até encostar na curva da figura. Ó. Então, vou aumentar mais aqui. Ó. Então, a gente aumentando mais, ó, a gente vai conseguindo novas aproximações, tá vendo? Ele demora um pouquinho, mas é isso, ó. Tá preenchendo mais, quer dizer, valores cada vez mais próximos do volume de verdade, né? Beleza. Bom, então vou fazer aqui um exemplo usando a regra do ponto médio, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos calcular um valor aproximado para uma integral acima desse retângulo que está aqui. Vejam que o x vai de 0 a 2 e o y vai de 1 a 2, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o volume de cada um dos 4 paralelepípedos aqui, usando esse pontinho do meio como referência, quer dizer, a altura do paralelepípedo vai ser a imagem desse pontinho aqui pela figura, de cada um desses pontos pela figura, tá? Então, notem que a base de cada um deles, a área da base vai ser aqui, ó, meio vezes 1, vai ser meio, tá ok? Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou pegar aqui as coordenadas dos 4 pontos, ó, JKLM, tá? Então tá aqui é 0, aqui é meio, aqui é 1, aqui é 1,5, aqui é 2. Então o ponto J ele tem coordenadas, ó, meio para x, né? E o y dele tá aqui, ó, é 1,75, né? Tá entre 1,5 e 2. 1,75 é 7 quartos. E aí faço o mesmo para os 4 pontos, tá ok? Bom, achei as coordenadas. Para que eu quero as coordenadas? Porque eu vou calcular o volume aqui, ó, o volume do paralelepípedo que tem o pontinho J aqui no centro, tá vendo? Então vai ser área da base, que é meio, vezes a altura. Então o que é a altura? A altura é o valor da função
para esse x e y do ponto, tá? Então, eu vou jogar o x e y aqui, ó, na função para descobrir qual é a altura. Então, a altura é o z, é o f de xy. Tá aqui, ó, 1/2, que é o x menos 3 vezes o y ao quadrado. O y que é 7/4 ao quadrado. Aí, fazendo essa conta, dá isso aqui. Beleza? Aí a gente faz o mesmo para todos os outros, tá? E fazendo o mesmo para todos os outros, depois vocês fazem e confiram, ó. Fazendo isso aqui vai dar, uns 4 e pouco, né? Porque 4 vezes 32 dá 128, isso aqui vai dar menos 4, alguma coisa, esse, né? E aí, juntando as 4, vai dar isso aqui, ó, menos 11,875. Então, faz o mesmo para os outros e vejam se vocês chegam nesse resultado aqui, tá joia? Bom, então, usando a regra do ponto médio, a gente obteve aí uma aproximação. Claro que essa aproximação não deve ser muito boa. Não deve ser boa porque eu usei só 4 paralelepípedos. Claro que o ideal para ter uma boa aproximação era usar mais. Agora, se a gente usa bastante, claro que também fazer o cálculo, mesmo que seja na calculadora, vai ser muito trabalhoso. Claro que isso é um cálculo para fazer computacionalmente, né? Lógico. Isso aqui é só um exemplo da ideia de aproximação por volumes de paralelepípedo. Bom, o exemplo 2 é, na verdade, o mesmo exemplo, é o exemplo 1. Então, a gente escreve assim, ó, a integral dupla dessa função em relação a y, os limites de integração 1 e 2, e em relação a x, 0 e 2, tá? Então, nós vamos calcular, a princípio, essa integral aqui de dentro, né, em relação a y. Então, a integral de x é xy e de menos 3y² é y ao cubo. E aí o y variando de 1 a 2. Então, vamos fazer o y variar de 1 a 2. Então, o y valendo 2, depois o y valendo 1, a gente vai obter isso aqui, né? Então, 2y menos 8, 2y não, 2x, né? É o y valendo 2. Então, 2x menos 8, que é 2 ao cubo, depois menos x, porque aí o y valendo 1, e mais, que é da regra de sinal, né? Menos e menos, 1 ao cubo, que é 1. Então, a gente obteve isso aqui. Tá joia? Bom, isso aqui é x menos 7. Então, agora é só calcular a integral em relação a x de x menos 7 de 0 a 2, que é x² sobre 2 menos 7x. Faz isso aí variar de 0 a 2, dá menos 12, né? Então, tá aí, menos 12 é o valor exato. Tá aí a aproximação que a gente obteve lá, que eu falei que não era muito boa, até que ela não é tão ruim, porque acho que era 11.875, se eu não me engano. Bom, vamos fazer um exemplo 3. Então, qual é a integral dupla dessa função aqui sobre uma região R dA? Esse dA ele está substituindo dy dx. Então, esse dA pode ser dy dx ou dx dy. Aí vai depender do problema e das nossas escolhas, tá? Bom, então a região é essa, ó. O x variando de 1 a 2 e o y variando de 0 a π. Bom, então a integral vai ser essa aqui. Eu vou colocar dy aqui, então variando de 0 a π, e dx fora, variando de 1 a 2. Bom, notem que a gente podia ter feito ao contrário. Podia ter feito 0π aqui fora, 1 e o 2 aqui dentro, e trocado dy dx. Agora, essa escolha, ela depende de, por exemplo, a gente olhando a função, a gente vê se vai ser mais cômodo calcular primeiro em relação a y ou primeiro em relação a x, tá ok? Bom, vamos lá. Olhando assim, eu vou calcular em relação a y, olhando aqui em cima, né? Eu vou calcular em relação a y, aí eu vou ter um produto. E se eu calcular em relação a x primeiro, eu não vou ter o produto, né? Porque aí o y é constante. Então, trocando aqui, ó, nesse caso, fica mais conveniente fazer essa daqui de baixo. Então, eu vou fazer primeiro em relação a x, tá ok? Bom, então, vamos lá. Vou escrever ela aqui, ó. Pode ser em relação a y ou em relação a x, eu vou fazer em relação a x. Bom, então, isso daí em relação a x vai ser a integral aqui do seno é menos cosseno, então pus um menos aqui, né? Menos cosseno de xy sobre y, porque o y aqui é a constante, né? E aí nós vamos cortar, vai ficar menos cosseno de xy.
E trocando o o x por 2 e depois por 1, vai ficar menos cosseno de 2y menos cosseno de y. E agora é só a gente calcular a integral disso aqui, né, em relação a y agora, né? Beleza. Então vamos calcular isso em relação a y. A integral do menos cosseno é menos seno, 2y sobre 2. E a integral do cosseno de y mais seno de y. Isso de 0 a π vai dar 0, né? Porque seno de 2π é 0, seno de π é 0 e seno de 0 é 0. Então, as quatro parcelas vai dar 0. Então, essa integral dá 0, tá ok? Bom, vamos calcular agora o volume do sólido abaixo dessa curva, x² mais 2y² mais e igual a 16, e acima desse quadrado de 0,2, 0,2. Bom, então aí tanto faz fazer dx ou dy primeiro, né? Então, se a gente calcular aqui primeiro isso em relação a y, vai dar isso aqui. Faz variar de 0 a 2 o y, vai dar isso, que é 80 terços menos 2x ao cubo. E aí calcula isso em relação a x. Então, 80x sobre 3, menos 2x ao cubo sobre 3. Faz variar de 0 a 2 o x. Então, na verdade, só trocar por 2, né? Que no zero dá tudo zero. E vai dar 144 terços, que é 48 unidades de volume, tá ok? Bom, e o nosso último exemplo dessa aula vai ser calcular essa integral dupla, onde R é a região limitada pelas parábolas 2x² e 1 mais x². Vejam, aqui não é mais um retângulo, é uma região genérica, tá ok? Bom, então o que nós vamos ter que descobrir aí? Nós vamos ter que descobrir os limites de integração. Em y, nós já temos os limites de integração, são as próprias funções, porque agora vai ser entre uma curva e outra. Agora, em x, a gente precisa descobrir quais são os limites de integração, de quanto a quanto que vai. Bom, então, traçando as curvas, ó, 2x² e 1 mais x², aí a gente consegue descobrir quais são os limites, os intervalos, os limites de integração, né, em x. Então, olha só, essas duas curvas se encontram em menos 1 e 1, né? Não só porque a gente vê aqui, porque aqui não é muito confiável, mas a gente pode igualar as duas e a gente vai ver isso. Então, 2x² igual a 1 mais x², então 2x² menos x² igual a 1, x igual a mais ou menos 1. Então, é onde as curvas se encontram, no menos 1 e no 1. Então, vejam que em x nós vamos de menos 1 a 1 e em y nós vamos daqui, da vermelhinha, até a azulzinha, quer dizer, daqui a aqui. Então, de 2x² até 1 mais x². Então, a integral vai ficar assim, ó, de menos 1 a 1 em x e de 2x² a 1 mais x² em y, tá ok? Então, o cálculo é exatamente igual ao anterior, né? Então, a gente calcula isso em relação a y, dá xy mais y², troca o y por 1 mais x² e 2x². Então, vai ficar x vezes y, tá aqui, ó, x vezes 1 mais x² mais y² e depois menos tudo isso com o y valendo 2x². Então, vai dar isso aí. A gente dá uma simplificada e integra isso em relação a x de menos 1 a 1. Então, integrei aqui em relação a x, todas as potências, né? Depois troco o x por 1, x por menos 1 e vai dar 32 sobre 15, tá ok? Bom, então essa é a nossa aula introdutória, a nossa primeira aula de integral dupla, tá? Esse vídeo aqui tá resumidinho, tem alguns exemplos meio clássicos e básicos, mas depois eu vou sugerir alguns exercícios aí para vocês, vou mandar uma lista de exercícios, tá ok? Então, até lá, gente, um abração, valeu!